governo, na verdade, realmente o Lula deve estar bastante feliz mesmo, né? Porque ao mudar o preço, né, mudar a política de preço de combustíveis, ele mostra que não estava mentindo na eleição. E aí tem um ponto, eu escrevi até exatamente sobre isso de manhã, né? Bem, não foi surpresa para ninguém que a Petrobras ia fazer isso. Ninguém, é claro, que tinha ouvido e tinha acompanhado o que o Lula te falou durante a eleição. As pessoas podem discordar da mudança, isso não tem problema, mas essa proposta foi a proposta apresentada e votada nas eleições, e democracia é isso. O contrário disso é bolsonarista invadindo e depredando o Planalto, o Congresso, o STF, o escambau. O que acontece? E esse é um ponto interessantíssimo. Isso não foi escondido na campanha, isso não foi muqueado na campanha, deixou-se muito claro na campanha eleitoral que essa era a pauta de Lula. Está até presente. Se você pega um plano, né, de diretrizes do PT, né, a diretriz número 58 é exatamente isso, é uma nova política de preço que considere não apenas a paridade internacional, mas também as realidades regionais, locais e a situação do Brasil. Na prática, né, o que o governo criou com isso foi uma espécie de colchão, né? A Petrobras criou um colchão, ela não vai deixar. Claro, ela vai continuar olhando para os preços externos, ela colocou no comunicado que ela está preocupada com a rentabilidade e com dos investidores, dos acionistas, mas o que ela vai fazer é tipo, aquela coisa que ficava subindo e descendo, sabe? Duas vezes por semana, com aumento, com diminuição, aquela loucura que impede as empresas de fazer planejamento, né, que impede caminhoneiros de fazer planejamento, que inclusive gerou dois grandes protestos, né, de caminhoneiros por conta disso indiretamente. O que acontece é que ela está deixando claro o seguinte: vou colocar um colchão, amorteço isso aqui, solto os aumentos ainda e as quedas, mas não nessa loucura que estava antes, de forma a fazer com que o Brasil opere de uma forma um pouco mais tranquila. Então, o que acontece? Não é por falta de aviso. Né? E eu acho que esse é o ponto principal, não é por falta de aviso. A gente está meio acostumado, Fabiola, a que as pessoas prometem uma coisa na campanha e se elas não cumprem, ninguém se importa, e pior, se elas não cumprem, tem gente que comemora. Tem uma parte de mercado que estava falando, não, o Lula não vai ter coragem de fazer isso, ele fez isso para ganhar voto, isso ele seria um estelionato eleitoral se ele não fizesse. E aí o mais interessante é que a política de paridade de preço em dólar, que até o Zé Paulo comentou agora, essa política foi um estelionato eleitoral, porque o Temer implantou essa política, ele foi eleito democraticamente, é claro, como vice na chapa da Dilma em 2014. Em 2014, a chapa disse: não vamos fazer nada semelhante a isso. Houve uma discussão sobre isso e o pessoal falou não. Daí, quando houve impeachment, o que o pessoal fez? Implementou um programa de governo que não tinha sido apresentado à população sob a justificativa de que o Temer não tinha nada a ver com isso, que é mentira. O Temer foi eleito com a mesma plataforma de 2014 da Dilma. E aí implementou, não, e a Petrobras deu crise, não importa. Tipo, a Dilma tomou medidas equivocadas? Tomou, mas entre uma solução adotada, que foi a paridade, e uma não solução, tinha um mundo de coisas para ser adotado. Então, o que acontece? De certa forma, é interessante que essa medida do Lula vem corrigir o estelionato eleitoral que foi a implementação da política de paridade. Agora, só para terminar, todo governo frustra seus eleitores, é natural, e vai frustrar, o governo Lula vai frustrar, mas tem muita gente que estava torcendo que ele frustrasse já agora com 135 dias de governo, né? Buscar saídas que corrijam os problemas da formação de preço da Petrobras, que corrijam, que façam com que a economia brasileira possa ter uma certa previsibilidade, é fundamental. Respeitar projetos que saíram das urnas também é fundamental. Detalhe: as ações da Petrobras estão subindo. Subindo 5% aproximadamente.